Olá, meu nome é Caio. Esse é um microserviço de propriedades. Um microserviço desenvolvido em ASP.NET Core, responsável pelo cadastro de propriedades rurais e seus respectivos talhões. Ele faz parte de uma arquitetura de microserviços e foi também estruturado com separação clara de responsabilidades. Aqui na nossa program, eu configuro toda a infraestrutura da aplicação. Um ponto importante é que esse serviço não realiza login próprio, esse especificamente. Ele apenas valida um token JWT emitido por um microserviço externo de identidade. Aqui, configura a autenticação via JWT, definindo a validação e a chave e garantindo que apenas os produtores autenticados consigam acessar os endpoints. Isso mantém o serviço desacoplado e aderente às boas práticas de microserviços. Já indo aqui em Domain, onde ficam as entidades de negócios puras. Elas não dependem de framework, como em Property, que aqui representa uma propriedade rural. Repare que as validações ficam dentro da própria identidade. Isso garante que a regra seja clara, a regra de negócio, e esteja protegida no núcleo da aplicação. Já em Fields, representa um talhão vinculado à própria propriedade. A cultura plantada é obrigatório e validada no domínio. Ou seja, a regra não fica na controller, ela fica especificamente no domínio. Aqui na nossa application também fica contido todos os nossos DTOs, que controlam quem entra e sai da nossa aplicação. Como, por exemplo, em Create Property Request, que aqui define quais dados podem ser enviados na criação de uma propriedade, e isso evita a exposição indevida da entidade no domínio. Já aqui na camada de infraestrutura está a persistência. Aqui temos o appdb context, responsável pelo mapeamento do banco de dados usando o Entity Framework, e também estão os DB7s representando as tabelas, onde o relacionamento entre propriedade e talhão é configurado para refletir o relacionamento de um para muitos, e essa separação permite que, no futuro, se possa trocar ou alterar um banco de dados, apenas essa camada precisa ser ajustada. Aqui nas nossas controllers é onde ficam os endpoints da nossa aplicação. Repare que utilizo o atributo authorize, garantindo que apenas os usuários autenticados recebam o acesso. Produce ID é extraído do token JWT e utilizado para filtrar os dados, garantindo que cada produtor visualize só suas propriedades. A controller apenas orquestra a chamada, ela não contém uma regra de negócio. Já o banco de dados, ele é controlado por migrations do Entity Framework. Isso permite versionamento da estrutura do banco e evolução controlada do esquema. O banco é criado automaticamente a partir dessas migrations. O fluxo funciona da seguinte forma. O produtor autentica um serviço de identidade, recebe um token de JWT, envia esse token nas requisições, o serviço valida o token e utiliza o identificador do produtor para isolar os dados. Aqui, no caso também, temos o microserviço rodando em uma imagem Docker. E também podemos verificar aqui ele sendo executado no Swagger e deixando expostos todos os endpoints para que nós possamos testar, e etc. E esse projeto demonstra a aplicação do microserviço e autenticação desacoplada em separadas camadas, proteção de regra de negócio e persistência de dados. Como já mostrei, já está containerizado e com deploy pronto para ambiente de cloud. Boa tarde. Eu vou demonstrar o nosso microserviço de login. Aqui é o nosso repositório, certo? No README tem alguns exemplos de requisições que você pode fazer para essa API e como implementar a partir do JW Token nas outras APIs para conectar com o user login. Aqui a gente também pode ver o passo a passo, né, da nossa pipeline CI/CD. Vou mostrar o build primeiro. Bom, os dois pontos mais importantes aqui seriam o build, que, por mais que tenha alguns warnings, ele buildou sem erro, e os nossos testes unitários também, que tem 4 testes unitários para as operações que a gente precisa, e os 4 passaram. Também no Docker a gente pode mostrar praticamente a mesma coisa, né? Aqui tem o Docker Login, só mostrando que foi feito o login com sucesso, o build da imagem, e por último tem o push da imagem para o Docker Hub, certo? Então, e aqui no momento o AKS, por causa de falta de recursos na Azure, a gente deixou só um placeholder aqui, só para exemplificar, mas tem alguma parte do código que a gente usou anteriormente nos nossos arquivos. Bom, agora para a demonstração em si, aqui tem um health check comum, né? Só para mostrar que a API está em funcionamento. Esse endpoint vai servir para a gente mostrar. Deixa eu só pegar um guide de exemplo. Tá na mão. Executar só para mostrar que sem um token, né, ele não consegue executar esse tipo de tarefa dentro da nossa API.
Eu vou exemplificar a criação de um usuário novo, só para mostrar que existe algumas validações aqui. Então, e-mail inválido, senha deve conter algum padrão específico. Aqui eu vou chamar ele de teste, só para não bater com nenhum outro e-mail que já esteja presente no banco. Vou colocar uma senha válida aqui. Bom, vamos lá. Foi criado, né, com sucesso, né, retornou 201. Aqui eu vou pegar esses caras para facilitar minha vida, para mostrar o login. Então vamos lá. Vou pegar esse cara aqui. Opa, e remover esse. Agora vai ser feito o login, ele vai retornar um token. Tá meio coberto, deixa eu jogar ele aqui só para pegar. Então, aqui. Né? E a gente pode agora finalmente demonstrar isso aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo aleatório, então ele não vai desativar ninguém, mas ao invés de ter 401, ele vai ter 404. E é isso. Olá, eu sou o Felipe e, bom, sou responsável pelo microserviço de injeção de dados de sensores e também pela mensageria do microserviço. Alguns dos requisitos. Mensageria via RabbitMQ, né, ou Kafka, escolhi o RabbitMQ. Basicamente, aqui a gente tem no nosso microserviço os dados de temperatura, umidade do solo, enfim, dados que são necessários e estão nos requisitos do microserviço. Esse aqui é o microserviço, aberto aqui, no caso, o projeto do microserviço. Tem toda a arquitetura limpa, DDD. Também fiz testes unitários. Muito completo, muito bem estruturado. Aqui, eu vou aproveitar, vou rodar os testes. Eu já tinha rodado para validação mesmo, mas vou rodar novamente, certo? São 28 testes. Desde criação da validação dos sensores, da criação dos dados, enfim, do histórico, enfim, testes no contexto geral dos sensores, supostos sensores, que enviam dados para esse microserviço, né, no caso. Enfim, então os testes estão rodando normalmente. Vamos subir o Docker, né? No caso, tanto o banco de dados quanto a API, quanto também o RabbitMQ, eles estão no Docker, tá? Só para validação aqui, ó. Ingestão API, RabbitMQ e o SQL Server. Enfim, todos estão criados e health, né, funcionando. Tá? Dito isso, tem aqui um ponto F5, né? Aqui está subindo, né? Então, bom, aqui a gente tem justamente o Swagger, né? E o health também, e o RabbitMQ. Vou logar aqui, certo? Bom, já tem alguns dados em cima desse banco de dados, né, que eu estava testando, justamente para que não ocorresse nenhum erro. Tá? Então, a gente precisa da API Key, nesse caso, mesmo que tenha outro microserviço de autenticação, eu coloquei uma API Key só para garantir. Tá? E nesse caso, eu estou rodando local porque a gente subiu tudo para a nuvem, só que começou a dar problemas no quesito de custos. Então a gente acabou tirando tudo do ar para rodar local mesmo, para não ter prejuízo financeiro para o grupo. Tá? Enfim, coloquei a API Key aqui. Eu tenho alguns health check básicos mesmo, para ver se está funcionando tanto a API quanto o banco de dados também. Tá? Aqui eu tenho, por exemplo, o histórico de registros, né, de sensores do talhão. Então aqui eu tenho umidade, temperatura, precipitação, né, quando que foi adicionado, enfim, o relativo ID, o do ID do talhão e o ID do próprio sensor mesmo. Aqui, por exemplo, eu consigo obter a última leitura do talhão, né, peça. Aqui eu consigo simular aqui uma leitura. Eu vou simular uma leitura. No caso, os microserviços estão conversando via RabbitMQ, só que como está tudo fora, não consigo mostrar, né, demonstrar. Então, inserir aqui os dados do sensor. E se a gente vier aqui rodar de novo, a gente vai ver esse registro aqui, como primeiro registro, e como último registro aqui. Tá? Aqui também a gente percebe que o dado ele tá indo para fila, tá? Então tem uma oscilação aqui, a gente consegue ver que está conectado, enfim, tá tudo rodando normal. Tá? E basicamente está assim. Então, toda vez que eu insiro algo na minha tabela, no caso, de uma maneira mais técnica, tudo que eu insiro na tabela, ele envia para fila, porque justamente esses dados, o motor de alertas, ele consome. E não só o motor de alertas, mas também outros serviços acabam consumindo essa informação. Não diretamente, mas por outros microserviços, mas basicamente todos conseguem, por conta dessa comunicação, terem acesso a essa informação. Tá? Basicamente é isso a minha parte. Comunicação assíncrona, né, com o serviço, e justamente a garantia dos dados da ingestão, né, dos sensores. Então, basicamente é isso. Aqui está o projeto, todo o projeto, dele. E da minha parte é isso. Obrigado. Olá, eu sou o André e eu fiquei responsável pelo motor de alerta. Então, basicamente, a estrutura do projeto é esse, contendo todos os arquivos de console, Docker Compose e Dockerfile. Aqui temos uma imagem do Dockerfile já executando, porém, para fins acadêmicos, eu vou mostrar a estrutura do projeto aqui no Visual Studio. Então, basicamente, é composto pelas propriedades das mensagens que serão recebidas,
pelo serviço de APM, no nosso caso será o Grafana e o Datadog, pelo worker para consumir a fila do RabbitMQ, as configurações de JSON, tanto do RabbitMQ quanto dos APMs, e as injeções de dependência. Por quê? Acessando aqui o RabbitMQ, repare que temos duas mensagens na fila. Então vamos executar diretamente a aplicação e verificar os resultados. Para fins acadêmicos aqui, eu coloquei para mostrar a mensagem no console. Mas na versão final você tem então não existe lá. Então, mostrando que esta mensagem foi recebida, né? Então tem o nome do serviço, o alerta, né? Mensagem de recebida. Então você clica para logo. Perfeito. Aqui tem toda a lógica para poder seguir o processo. E aqui ele verifica o tipo de mensagem. Caso seja alerta, ele faz o disparo tanto para o Grafana quanto para o Datadog. Isso aí, processamento. Para que as mensagens já subiram da fila. A próxima parte seria o consumo dessas mensagens nos APIs. Ficará para o próximo representativo. Muito obrigado. Boa noite, sou o Cauã, fiquei com a parte de observabilidade e monitoria e também de implementar o front-end, que no caso eu fiz a exibição de gráficos via Grafana. Então aqui está o arquivo Docker Compose YML, ele tem aqui os agentes do Datadog, que é a ferramenta que eu utilizei para observabilidade e monitoria, e ele também tem os agentes do Grafana, que foi a ferramenta que eu usei para mostrar ali os dashboards ali, os dados, para a apresentação dos dados. Aqui eles rodam via container, então tem um container aqui que eu criei de infra aqui, né? E aqui tem o de ingestão de serviço, que é onde a gente vai pegar, onde eu vou pegar os dados. Então tudo está rodando via Docker. Beleza? Aqui eu criei, aqui na parte de infraestrutura dentro do Datadog, a gente consegue monitorar toda a nossa aplicação, né? Então aqui, por exemplo, se eu pegar esse container aqui, eu consigo ter toda a observabilidade, total CPU, memória, aqui a utilização da CPU, aqui mostra que está rodando aqui a imagem, né, do Grafana. Então aqui a gente consegue ter toda a visualização dentro do Datadog. Isso é excelente para a nossa observabilidade e monitoria. Aqui eu criei um dashboard. Aqui. Tinha uma mensagem processando. Aqui, como vocês podem ver, vou até expandir esse gráfico aqui. Ele tá aqui abaixo. Eu vou aqui vir no Rabbit e vou publicar essa mensagem. Mensagem publicada. Eu vou aqui alterar assim. E vou publicar novamente essa mensagem. Eu publiquei duas mensagens. Quando eu vou aqui no meu Datadog, ele já altera aqui. E se vocês virem aqui no gráfico, ele vai ter uma subida aqui, uma elevação aqui às 8h17, que foi a hora que eu publiquei a mensagem. Então, ele também faz a monitoria, aqui já altera o status da quantidade de mensagens, né? E ele também monitora ali a quantidade de mensagens em filas. Vindo aqui para o Grafana, aqui foram criados dashboards diretamente, que batem diretamente na nossa base de dados aqui, como vocês podem ver. Aqui, o primeiro, eu criei um dashboard de temperatura crítica, então ele pega, se vocês virem aqui, ele faz aqui um select direto na base, então ele pega aqui o talhão, né? Com máximo de temperatura, ele lista ali os talhões com máximo de temperatura, e aqui ele retorna aqui no nosso dashboard. Tem também o de baixa imunidade, então aqui mostrando. Ele também faz aqui o select do top 5 de mínimo de umidade nesse gráfico. E aqui também tem a média de temperatura. Aqui nesse de média de temperatura, ele pega todas as temperaturas e ele faz um AVG, né, para calcular a média de temperatura que a fazenda tem. Também foi criado esse aqui, que no caso ele pega ali os logs de recebimento dos sensores. Aqui no Edit, ele faz a query aqui, pegando do talhão, a hora e a hora da leitura. Aqui ele retorna aqui nesse gráfico também. Então aqui essa é a parte implementada do front-end, né, que são os gráficos gerados diretamente da nossa base, principalmente gestão de dados, as queries, né, aqui. E a parte de observabilidade ali no Datadog, tanto nos containers ali no Docker. Essa foi a minha parte. Obrigado a todos.